Nosso caso de êxito em Arquitetura, Engenharia e Construção é a nova biblioteca da PUC do Rio de Janeiro, projeto desenvolvido pela SPBR Arquitetos. O arquiteto Ângelo Butti e sua equipe utilizaram o conceito de BIM para desenvolver e comunicar toda a sua intenção de projeto, tanto em 2D como em 3D. O processo se iniciou partindo do Revit Architecture, onde nosso cliente pôde utilizar como referência croquis feitos à mão, como esta vista lateral que aparece na imagem, para montar estudos de massa em 3 dimensões e analisar ideias preliminares de projeto. Os elementos de massa podem ser aditivos ou subtrativos, e ao se interrelacionarem, permitem gerar formas das mais complexas e com total flexibilidade de edição, sem limitar a capacidade de criação do arquiteto. Para facilitar a visualização, aproveitamos a capacidade de ter diferentes vistas abertas ao mesmo tempo e entender melhor o projeto como um todo. Os grips que aparecem nas faces agilizam e facilitam o trabalho no momento da concepção e sobreposição das formas. Uma vez já com o estudo mais definido, foi possível seguir para uma próxima etapa, onde aproveitou-se a volumetria para gerar elementos arquitetônicos como coberturas, paredes cortina e lajes, evitando assim uma quebra no fluxo de trabalho entre fases de desenvolvimento. Os fechamentos, aberturas e brises foram definidos tomando-se proveito da capacidade de estudos de insolação, locando-se o projeto geograficamente no futuro local da obra. Por ser um banco de dados, o Revit concentra em um único arquivo todas as informações do projeto, como plantas, cortes, detalhes e quantitativos, todos associados diretamente ao modelo. Note aqui a relação entre planta e corte. Isto significa que quando alteramos uma vista, alteramos automaticamente todas as outras. Detalhes podem vir do próprio modelo ou feitos em 2D. Neste caso, estamos indicando no detalhe feito a partir do modelo as chamadas dos materiais de diferentes elementos. Criar vistas 3D é muito simples. Isto permite, a qualquer momento, apresentar o projeto de forma rápida e clara ao cliente. A SPBR também fez uso de ferramentas como o 3D Studio Max e Vis para produzir imagens e animações. Neste caso, o modelo foi facilmente transportado para o Max, levando-se todas as propriedades de luzes, câmeras e materiais. Aqui vemos o usuário utilizar o editor de materiais para alterar algumas propriedades e refinar o modelo. Estes 2 programas permitem gerar animações impressionantes com total realismo e representar de forma bem específica como ficará o projeto quando acabado. Por uma solicitação do cliente, foi gerada esta animação, onde ele pôde ter uma ideia do salão principal, em seguida uma vista frontal dos brises e uma visão aérea do exterior, e ocultando-se os elementos de arquitetura, ver a composição dos elementos de toda a estrutura do edifício. E falando na estrutura, neste projeto também tomou-se partido do Revit Structure, para poder modelar e compatibilizar esta disciplina diretamente em 3D com a arquitetura. Aqui, mostramos o engenheiro fazendo uma verificação de interferências com o modelo arquitetônico, onde o sistema automaticamente destaca na tela em cor vermelha todos os elementos que estão em conflito entre arquitetura e estrutura. Isto facilita enormemente o processo de revisão e também permite gerar relatórios e notificar todas as partes envolvidas com muito mais agilidade. O Revit Structure contém ainda tipos de carga e combinações de carga, que podem ser configuradas respeitando-se códigos regionais e nacionais e aplicá-las sobre os elementos de maneira muito simples. Pode-se ainda editar tais cargas de forma a controlar forças e momentos que estão sendo aplicados em todas as suas componentes. Adicionalmente, podemos fazer mudanças nos elementos estruturais e notar que um quantitativo, neste caso de vigas, se altera automaticamente assim que trocamos seu tipo. E é sempre importante lembrar que qualquer vista, corte ou detalhe também se atualiza no mesmo instante.
Se tivermos que fazer furações na estrutura para passar tubulações, dutos, etc., isto pode ser feito de forma muito simples, somente clicando sobre o elemento e traçando o sketch do furo como for necessário. Finalmente, na parte de instalações e sistemas hidráulicos, elétricos e de ar-condicionado, usamos o Revit MEP. Neste exemplo, mostramos como foi possível criar o sistema de iluminação de uma sala de conferências. Veja que ao selecionarmos um elemento, podemos criar circuitos e associar outros elementos a este mesmo circuito. Desta forma, o programa relaciona os elementos que irão compor o circuito e, se quisermos desenhar as fiações, indicamos como queremos sua representação, seja por linhas retas ou por arcos. Os circuitos elétricos ficam associados a painéis e, diretamente, através da seleção de um painel, podemos ver uma tabela com todos os circuitos nele contidos. Muitas vezes, os engenheiros necessitam modificar as cargas e rebalanceá-las, tarefa que pode ser feita através de um clique no Revit, economizando-se assim horas e horas nos processos de engenharia. Tudo isto, como podem ver, permite desenvolver projetos de altíssima qualidade e em muito menos tempo, como neste caso da SPBR, que percebeu enormes ganhos com a adoção da mais avançada tecnologia Autodesk.